Olá, meus companheiros de viagem, bem-vindos a bordo de uma reflexão ou alucinação, já nem sei mais. Esses dias eu estava ouvindo o conto A Pata do Macaco, de W. W. Jacobs, e aconteceu uma coisa bem curiosa. O conto terminou, mas ficou uma coisa conversando comigo, e isso é perigoso, porque quando uma história termina e continua falando dentro da cabeça da gente, meu amigo, ou ela é muito boa, ou você está começando a endoidar de vez. No meu caso, existe uma possibilidade bastante razoável de serem as duas coisas. Eu sou Arthur Melo, aquele que vira e mexe está endoidando em suas reflexões e trazendo essas doideiras para vocês. Para quem não conhece a história, eu não vou estragar tudo contando cada detalhe. Mas existe uma pata de macaco. E essa pata, ela tem o poder de realizar desejos. Na verdade, 3 desejos. Pronto. Era tudo que a humanidade precisava para dar errado. Porque se existe uma coisa que o ser humano sabe fazer, é desejar. Agora, saber o que desejar já é outra conversa. Nós somos profissionais em querer. Queremos dinheiro, queremos reconhecimento, queremos saúde, queremos paz, queremos viajar para vários lugares, queremos uma casa melhor, um carro melhor, queremos um emprego melhor, até um corpo melhor, uma vida melhor, resumindo. E dependendo do horário em que você abriu o Instagram, você descobre que precisa de coisas que 5 minutos antes você nem sabia que existiam. Você estava vivendo normalmente, perfeitamente bem. Aí aparece um sujeito segurando um negócio e dizendo: você ainda não tem isso? Não. E até 30 segundos atrás, eu estava muito bem sem saber da existência disso. Agora, estou me sentindo um fracassado. Como eu não tenho aquilo? Esse é o nível da liberdade que nós vivemos. Mas enquanto eu ouvia a história, eu fiquei pensando: se alguém colocasse essa pata na minha mão agora e dissesse: Arthur, você tem 3 desejos, será que eu saberia o que pedir? A primeira reação é: claro que saberia. Eu ia pedir dinheiro, eu ia pedir saúde, eu ia pedir paz, eu ia pedir juventude. Pensando bem, juventude não. Porque voltar aos 20 anos com a cabeça que eu tinha lá seria basicamente reassistir a uma tragédia de acontecimentos e mesmo assim tomar as mesmas decisões. Não, deixa o joelho estar lá. A experiência tem seus custos. Deixa os 20 anos para trás. Mas aí a pergunta ficou séria. Será que aquilo que eu desejo é realmente aquilo que eu preciso? E pior, se eu conseguisse hoje tudo aquilo que vivo dizendo que quero, eu estaria preparado para receber? Porque existe uma coisa assustadora na pata do macaco. Ela realiza o desejo. O problema é aquilo que vem junto com ele. E talvez a vida seja cheia disso. A gente olha para alguma coisa e pensa: se eu conseguisse isso, minha vida estaria resolvida. Já percebeu como nós somos otimistas com coisas que ainda não aconteceram? O emprego que você não conseguiu seria maravilhoso. A pessoa com quem você não se relacionou seria perfeita. O negócio que você não abriu faria de você um milionário.
A oportunidade que passou teria transformado a sua vida. Na nossa imaginação, tudo aquilo que não aconteceu teria dado certo. Porque a imaginação ela tem uma vantagem extraordinária. Ela não precisa pagar boleto. Talvez a gente tenha passado boa parte da vida reclamando das portas que não abriram, sem considerar quantas delas, se tivessem aberto, teriam acabado conosco. Alguma das maiores frustrações da nossa vida pode ter sido também alguma das nossas maiores proteções. Só existe um problema: proteção frustrada não parece proteção. Você queria aquele emprego, não conseguiu. Queria aquela pessoa, não aconteceu. Queria aquele negócio, deu errado. Queria desesperadamente que a vida seguisse por determinado caminho. E a vida respondeu: não, não é por aí que eu quero te levar. Mas na hora você pensa: mas por quê? Anos depois olha para trás, vê aquilo que aconteceu, respira fundo e fala: ô rapaz, ainda bem que deu errado. E foi aí que uma pata de macaco me levou lá para a Grécia Antiga. Porque a minha cabeça não sabe andar em linha reta. Ela faz umas curvas meio loucas. Ela pega um conto inglês, encontra uma pata de macaco no caminho. Quando percebo, estou conversando com Prometeu. Aliás, Prometeu. Ele roubou o fogo dos deuses e entregou aos homens. E o fogo mudou tudo, mudou a história da humanidade. Ele aqueceu, ele iluminou, ele cozinhou, ele protegeu, permitiu transformar a natureza. E o fogo também ele representa conhecimento, técnica, capacidade. O fogo representa poder. O homem, depois do fogo, ele conseguiu fazer coisas que antes ele não conseguia. Maravilhoso isso. Só existe um pequeno detalhe. Fogo que cozinha também incendeia. E talvez seja justamente aí que Prometeu e a pata do macaco se encontrem. Um entrega ao homem o poder, a outra entrega ao homem a possibilidade de realizar os seus desejos. E as duas histórias colocam uma pergunta desconfortável na nossa mente. O que acontece quando nossa capacidade de conseguir aquilo que queremos cresce mais rápido do que nossa sabedoria para decidir o que vale a pena querer? Porque nós ficamos extraordinariamente bons em conseguir coisas. Nós dominamos o fogo, nós dominamos os mares, nós dominamos os céus. Olha só, dominamos o átomo. Criamos computadores, internet, satélites, foguetes que vão e voltam, até a inteligência artificial. Nós colocamos todo o conhecimento acumulado da humanidade dentro de um aparelho que cabe no nosso bolso. Um negócio que acessa religião, filosofia, ciência, história, literatura, astronomia, tudo que quisermos. E usamos essa maravilha tecnológica para pesquisar: veneno vencido mata mais ou mata menos? Não estou criticando. Inclusive eu pesquisei. Só não descobri ainda a resposta. Mas pensa na trajetória. Milhares de anos de desenvolvimento humano. Sócrates, Platão, Aristóteles, Galileu, Newton, Einstein, Jesus Cristo nos trazendo conhecimentos extraordinários. Tudo isso para chegarmos ao ponto
em que alguém grava um vídeo dizendo 5 sinais de que você é uma pessoa diferenciada. O terceiro vai te surpreender. E a gente vai lá e clica. Prometeu, se soubesse disso, talvez tivesse olhado para Zeus e falado: pode deixar, deixa a humanidade no escuro que eu não vou levar fogo nenhum. Mas existe algo importante aqui. O problema não é o fogo. O fogo é extremamente maravilhoso. O problema também não é necessariamente o nosso desejo. O desejo faz parte de cada um de nós. O problema começa quando confundimos 3 coisas: desejo, vontade e necessidade. Porque eu posso muito bem desejar uma coisa sem precisar dela. Eu posso precisar de alguma coisa sem desejá-la. E ainda posso querer uma coisa que, se conseguir, vai me fazer um mal danado. Isso parece óbvio, até você entrar numa loja. Aí desaparecem 3.000 anos de filosofia, de sabedoria, e você pega um objeto, olha, vê que não precisa, sabe que não precisa, já tem outro dele em casa, mas aí você vê uma plaquinha escrito 30% de desconto. Pronto. Agora você já não está gastando, você está economizando. Esse raciocínio é uma obra-prima da humanidade. Você entra sem precisar de nada, gasta R$200 e sai feliz porque economizou 80. Só faltou o caixa te aplaudir. E tenha certeza que quando você virar as costas, ele vai te aplaudir. E talvez essa confusão entre desejo e necessidade explique muita coisa. Nós queremos dinheiro, mas talvez nós estejamos procurando segurança. Nós queremos reconhecimento, mas talvez o que estamos procurando é pertencimento. Nós queremos sucesso, mas talvez estejamos ali tentando provar nosso valor. E queremos controlar tudo. Mas talvez nós estejamos apavorados diante da possibilidade de que existem coisas que simplesmente não podemos controlar. Queremos ter razão, não necessariamente porque estamos certos, mas porque admitir que estamos errados produz uma pequena coceira na nossa alma. E tem gente que prefere perder amizade, casamento, emprego, aumentar sua pressão arterial, mas não perde uma discussão no WhatsApp. Então, talvez exista uma pergunta mais importante do que como conseguir aquilo que eu quero. Talvez essa pergunta seja: por que eu quero aquilo que eu quero? E aí o trem fica sério. Porque uma coisa é analisar o objeto do desejo. Outra é investigar quem está desejando dentro de mim. E talvez eu descubra que muitos dos meus desejos nem são meus. Eu apenas aprendi a desejá-los. Alguém me disse que eu necessitava daquilo, que sucesso era aquilo, que felicidade era aquilo, que vida realizada precisava ter aquilo. Que eu deveria chegar naquela idade possuindo determinadas coisas e eu fui correndo atrás. Sem perguntar o que mesmo eu quero. E talvez aqui esteja uma das grandes ironias da liberdade. Nós normalmente pensamos que liberdade significa eu posso fazer aquilo que eu quero. Isso é bonito. Isso é aconchegante. Mas existe uma pergunta anterior. Quem decidiu aquilo que você quer? Porque se eu não consigo dizer não para um desejo, talvez eu não seja tão livre quanto eu imagino. Se toda vontade precisa ser satisfeita, eu não sou o senhor da vontade. Eu sou o empregado dela.
E pior, funcionários sem carteira assinada, sem férias, sem 13º, trabalhando sábado e domingo sem parar. Talvez liberdade não seja poder realizar todos os desejos. Talvez liberdade seja conseguir olhar para algum deles e dizer: não, eu quero, mas não preciso. Eu posso, mas não devo. Aliás, a Bíblia diz: tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Nós podemos até dizer: eu consigo, mas não vale a pena. Isso é muito diferente. Porque criança pergunta: eu posso? A maturidade começa quando aprendemos a perguntar: eu devo? E a sabedoria talvez comece quando aparece uma terceira pergunta: para que eu quero? Aliás, se você chegou até aqui comigo nessa conversa entre macaco, Prometeu, cartão de crédito, desejo, filosofia, faça uma coisa. Compartilhe esse episódio com alguém. Mas escolha direitinho, hein? Porque mandar um episódio sobre desejo para uma pessoa específica pode parecer uma indireta. E eu não quero ser responsável pelo seu próximo conflito familiar. Comenta também. Diga aí, se você tivesse a pata do macaco na mão e pudesse fazer apenas um pedido, não os 3, o que você pediria? Mas pense bem antes de responder. Nós acabamos de passar um episódio inteiro explicando que isso pode dar problema. E se você também ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe. O link está aí para você mandar para aquela pessoa que precisa ouvir isso. E se ela perguntar: você está querendo me dizer alguma coisa? Diga: não, foi só o algoritmo. O algoritmo é que manda. Preserve suas relações. Mas voltando à nossa pata, aliás, nossa não, né? Do macaco. Talvez amadurecer não seja aprender a conseguir tudo o que nós queremos. Talvez amadurecer seja descobrir que algumas coisas que queremos não merecem ser desejadas. Outras merecem, mas ainda não estamos preparados para carregá-las. E algumas talvez precisem simplesmente continuar sendo impossíveis a nós. Porque nem toda porta fechada é tragédia. Nem todo não é derrota. Nem todo desejo realizado é bênção. E nem todo fogo que conseguimos acender deveria ter sido aceso. Então, se algum dia você estiver caminhando tranquilamente por aí e encontrar uma pata de macaco capaz de realizar 3 desejos, primeiro conselho: não pega. Mas eu sei que você vai pegar, então vai um segundo desejo. Não pede nada. Você vai pedir, né? Se ainda assim você resolver pedir, pelo amor de tudo que é mais sagrado, não pede mais 3 desejos, não. Porque aí não foi falta de aviso. Você ouviu um episódio inteiro. Prometeu veio da Grécia, o macaco perdeu a pata, eu perdi meu tempo explicando, você perdeu o seu tempo ouvindo, e você se mete numa dessas? Não faça isso não. Talvez a sabedoria não esteja em possuir a lâmpada do gênio, ou a pata do macaco, ou o fogo de Prometeu. Talvez esteja em chegar ao ponto de poder pedir qualquer coisa e possuir sabedoria suficiente para perguntar: isso que eu desejo merece realmente fazer parte da minha vida? Porque talvez o verdadeiro perigo não seja a vida negar aquilo que pedimos. Talvez
seja ela olhar para nós, dar aquele sorriso estranho e responder: concedido. E depois de uma pata de macaco me fazer conversar com Prometeu, liberdade, cartão de crédito, WhatsApp, algoritmo e com meus próprios desejos, eu te digo, endoidei de vez.